A vida é feita de fases, gurias. Depois que a gente entende isso, sabe, toda jornada ela flui. E ela flui com propósito. A gente vive os nossos dias com propósito. E quando a gente entende a fase que a gente está vivendo, a gente não se culpa, a gente não se frustra com expectativas não atendidas. E esse vídeo é muito para quem... Acho que todas as mulheres podem se beneficiar, mas as mães de crianças pequenas, que ainda são dependentes delas, elas vão se beneficiar muito mais dessa conversa hoje. Sabe, me entristece quando eu vejo, principalmente as mães de filhos pequenos, que não entendem que a vida é feita de fases. Elas vivem reclamando da liberdade que os filhos não dão mais pra ela, dessa liberdade que elas perderam. Elas queriam sair com as amigas, elas queriam ir pra uma festa, elas queriam viajar com o marido, mas agora tem 2 filhos, tem um filho, né? 3 eu não digo porque cada vez tá sendo mais raro, né? 3, 4. Mas assim, elas reclamam. E aí surgiu aquela coisa, né? Eu amo meus filhos, mas eu odeio ser mãe. O que é isso, gente? Claro que não vou entrar aqui no X da questão, que é o egoísmo. Sim, é muito difícil, gente, a gente se doar. A natureza pecaminosa, ela roubou algo que Deus colocou em nós na eternidade, que é do serviço, né, da doação. Prejudicou muito essa doação. A gente tem muita dificuldade de se doar. Mesmo eu amando o João, a Helena e a Laura, gente, tem dias que eu tô pisando em nuvens. Eu tô glorificada em casa, assim, meu Deus, eu me sinto um anjo. Eu consigo fazer tudo sem pensar 2 vezes. Mas tem dias que é tão difícil servir meus filhos. É tão difícil. É tão difícil acordar de madrugada. Às vezes eu tenho uma vontade de reclamar e às vezes eu acabo reclamando. Eu peco nisso, eu reclamo. Quando meu filho me pede pela 3ª vez de manhã para eu picar uma fruta. Pô, eu já tô cansada de picar fruta. Ok, que tem que... por um lado, eu tenho um pouco de razão, porque já é a 3ª fruta, meu Deus do céu. Mas, por outro lado, é isso, é servir. Como é difícil, gente. Como é difícil levantar o bumbum da cadeira e fazer algo por alguém. Mas essa é a fase. Meus filhos não vão ser crianças independentes meus para sempre. Daqui 10 anos, a Laura, que é a mais nova, já vai ser uma pré-adolescente. O João já vai ser um adolescente, quase jovenzinho. E ele vai estar num ritmo, numa vida mais corrida, de conquista, estudar, trabalhar, fazer as coisas por ele mesmo, né? Então, assim, eu preciso entender o seguinte, qual é a fase que eu tô vivendo? Filhos pequenos. Não tem como eu ficar criando expectativas de, como eu queria algo que eu não posso ter, porque meus filhos, a maternidade não me permite. Como eu queria ter aquele corpo. Como eu queria ter aquela liberdade. Como eu queria gastar o dinheiro que eu gasto em fralda, em coisa para essas crianças, comigo. Salão de beleza, roupas para mim, coisas assim, sabe? Essa é a fase, gente. Quem tem os pais velhinhos que precisa dar uma assessoria, cuidar dos pais idosos que às vezes estão doentes, essa é a fase. Amiga, você tem um pai idoso? Essa é a tua fase. Os pais vão ficar idosos para sempre? Não, e a gente sabe que não. Os filhos vão ficar usando fralda dependentes nós para sempre? Não, e a gente sabe que não. Existem, é verdade, algumas particularidades na vida de um ou outro, algumas coisas fora da curva, que não é o natural, né? Às vezes um filho que é doente, que tem alguma doença muito limitante, né? Não existe uma expectativa, muitas vezes, né, de cura, de que aquilo vá resolver, né? Mas a gente, nesses casos, precisa ser feito toda uma racionalização, essa é a verdade, né? Fazer o melhor com aquela realidade que se tem. Agora, vamos pensar o seguinte, eu tenho 3 filhos pequenos, não vão ficar dependentes, daqui 10 anos já é outra rotina que eu vou ter. Eu vou me poupar de muita frustração, eu vou me poupar de muita reclamação, eu vou viver a vida muito mais leve se eu entender que essa é a fase e ela vai passar. Daqui 10 anos eu já vou estar em outra fase. Na verdade, daqui 2 anos eu já estou em outra fase. Os filhos vão amadurecendo, os filhos vão crescendo. A gente está agora quitando o nosso imóvel, a gente comprou imóvel, a gente tem prestações, a gente está economizando muito, a gente está economizando para fazer algo, empreender, abrir nosso negócio. Nossa, a gente está economizando cada centavo. É uma fase. É uma fase. Vocês querem viver coisas boas no futuro, prosperidade?
inclusive prosperidade financeira, você vai ter que investir agora. Então, economizar com propósito é uma bênção. Economizar para quitar um imóvel é uma bênção. Não adianta a gente ficar reclamando e trocar os pés pelas mãos quando a gente tem um objetivo, porque se a gente conseguir fazer direitinho, a gente vai colher os frutos ali na frente. Mas voltando para a questão da maternidade, sabe uma coisa que me dói no coração? É de que eu não sou contra trabalhar fora, gurias. Eu não sou contra, às vezes até uma mãe, sabe, que tem necessidade de trabalhar fora, porque se ela não trabalhar fora nesse exato momento, o bicho vai pegar em casa, né, financeiramente falando. O que me consome é a naturalização dessa ausência dessa mãe numa fase que vai passar, mas que é imprescindível que as mães estejam próximas de seus filhos. Gurias, nessa fase de filho pequeno, a gente precisa padecer um pouquinho para que a gente possa colher frutos maravilhosos lá na frente. Essa responsabilidade de criar os filhos é nossa, gurias. Essa responsabilidade de educar eles nos caminhos do Senhor é nossa. Não naturalize, não ache normal. Manda esse vídeo para aquelas amigas, para aquelas tias e primas que talvez nunca pararam para pensar sobre isso. Não é natural outras pessoas criarem nossos filhos. Ah, mas eu não posso. Não importa qual a ideia que tu vai me dar. Não posso me ausentar do meu trabalho. Se tu não pode, vai em paz. Eu vou dizer isso em todas as coisas que fogem à regra e que é uma necessidade, não tem questionamento aí. Não tem nem como pensar sobre. Ok. Agora, tem como, minha amiga, trabalhar de casa, tem como reduzir um pouquinho a renda familiar nesse período de primeira infância, principalmente. Tu sabe até onde vai a primeira infância? 6, 7 anos, tá? 7 anos. 7 anos é a primeira infância. É crucial. É crucial esses primeiros 7 anos. O que são 7 anos de vida para a expectativa de vida do ser humano? Minha amiga, se tudo correr bem, a gente não pensa em tragédia, a gente pensa que as coisas vão fluir. Minha amiga, tu vai viver até os 90, 100 anos, umas vão passar, outras vai ser um pouquinho antes. Amiga, o que são 7 anos da tua vida para te investir toda a tua energia para criar esse ser humaninho que depois vai caminhar com as próprias pernas e vai fazer suas próprias escolhas. E não vai mais precisar que tu vá lá no banheiro limpar o bumbum dele que tá sujo, porque ele vai fazer sozinho, que ele vai pegar a maçã e vai sair comendo, minha amiga. E tu não precisa lavar, porque ele vai lavar sozinho. Ele vai pegar o arroz, ele vai cozinhar e vai fazer o revirado dele. Você não vai precisar fazer isso mais para ele, não. Então assim, ó, são 7 anos. 7 anos é crucial. Não que uma criança depois com 8 anos não precise da mãe junto, mas são outros 500. É outro estágio, é outro nível de maturidade que essa criança tem. Sabe? O que eu percebo é que tem muita mãe que tá esquecendo que a infância dos filhos é uma fase. E ela esquece disso, ela não tem noção, ela na correria do dia a dia, ela não faz uma análise, ela não faz uma autocrítica, ela não pensa sobre. Ela é concursada, ela é enfermeira, ela é uma professora, ela é uma... não sei. Ela não consegue pensar na possibilidade de ajustar os pauzinhos um pouquinho para se dedicar a essas crianças. É verdade, gurias, tá tudo caro. É verdade que no mercado comprar as coisinhas que a gente gosta pra comer tá dando um rombo no nosso orçamento. Mas é pra isso que existe 2 coisas. Eu vou juntar numa coisa 2 coisas, né? A oração e a fé. Sentar com o marido e traçar estratégia. Vocês acham que aqui em casa a gente não ora e não coloca aos pés de Jesus, às vezes, o nosso desespero em criar 3 pequenos com um salário que não é um salário astronômico que a gente consegue? Bom, olha onde eu moro. Olha a minha roupa repetida que vocês me veem em quase todos os vídeos. Hã? E essa cara aqui que não vê uma dermatologista? Vocês acham, gurias, que eu fico nadando em dinheiro? Não, eu não nado em dinheiro. A gente passa necessidade? A gente não passa necessidade. Nem mesmo quem ganha muito menos do que o meu marido ganha, quando realmente é filho de Deus, passa necessidade. Necessidade tu não deve de passar.
tá? Faltar o pão em casa. Eu não acredito nisso. Eu acredito que existe crente pobre? Sim, existe. Porque a pobreza também está muito ligada à instrução. Certo? Certo. Quanto mais instrução e ação, a tendência é mais prosperidade financeira também, tá? Isso aí é um papo para outro assunto. Agora, necessidade eu não acredito. Agora, vocês acham que eu e meu marido a gente não ora sobre isso? E vocês acham que eu e meu marido a gente não senta nessa mesinha aqui de 8 lugares aqui, ó, pra gente traçar plano, estratégia para melhorar de vida? Ah, a gente senta. Inclusive, recentemente tivemos uma bela de uma conversa nessa mesa aqui. Eu disse pro meu marido, vou abrir meu coração aqui. Eu disse pro meu marido, eu ando preocupada com a questão financeira. Nós temos 3 crianças pequenas. E a gente precisa fazer algo. Bom, a partir dessa conversa, a nossa cabeça começou a sair fumaça. A gente começou a levar para Deus essa nossa preocupação. E Deus tem nos dado luz, estratégia, Deus tem nos dado entendimento e Deus tem aberto portas. Gurias, é uma fase. Eu poderia, a gente fala isso aqui em casa, eu podia estar trabalhando fora, eu podia, imagina, né? Como é a rotina da maioria das mães. Tem muitas coisas que eu gostaria de proporcionar aos meus filhos, eu não tenho condições de proporcionar. Não são necessidades, tá? Não é nada tipo assim, a chimia e o pão. Não. Mas são coisas que eu queria. E às vezes são coisas que eu vejo outras mães dando pros filhos e eu penso, uau, que legal. Eu não tenho condições, mas que legal que ela tem. São coisas, né? Viagens, férias, são coisas que não são vaidades para ostentar. Não, são coisas benéficas para nossa família, mas a gente não tem condições no momento. E nesse momento eu me sinto tentada a me ausentar do lar para proporcionar coisas aos meus filhos, para conseguir talvez comer sushi mais seguido. Gurias, quando eu não tinha filhos eu comia sushi seguido, mas agora que eu tenho filhos e o João já tá pagando inclusive, a gente tá comendo sushi esporadicamente. É tentador querer me ausentar. É tentador. Mas eu tenho uma coisa muito clara. Eu sei da fase que eu tô vivendo. Crianças pequenas precisam de mãe. São 10 anos da minha vida, gurias. São 10 anos de intensa dedicação. 10, 12, né? Eu tive 3. Dedicação. Se tem uma coisa na vida que a gente nunca vai se arrepender, é do tempo que a gente investiu nos filhos. Mas pode ser, muitas mulheres se arrependem do tempo que se dedicaram a outras necessidades e abriram mão dos seus filhos. Talvez você precise de uma babá para cuidar do seu filho. Mas se você tem condições de pagar uma babá, eu ouso dizer que você tem condições de cuidar dos seus filhos. Eu não sei como a realidade é aí, mas eu vou ser ousada no que eu tô dizendo aqui. A infância vai passar, seus filhos não serão crianças para sempre. Faça o melhor que tu puder por aquilo que é mais importante na tua vida. Seu casamento e seus filhos precisam de atenção. E é uma atenção hoje que não tem como voltar atrás no futuro, gurias. A gente pode esperar para ter a casa própria. A gente pode esperar para trocar o carro ou conquistar algo material. A gente pode esperar mais uns anos para voltar a comer sushi com a frequência que a gente comia. A gente vai lutar para conquistar. A gente vai investir nesse marido para que ele possa voar. Porque aí tem um X da questão. A gente está muito dividido. Homens trabalham para lá, mulheres trabalham para cá. E a gente está deixando essas crianças a ver navios. É marido que investe energia no seu trabalho, é mulher que investe energia no seu trabalho. Ambos estão trabalhando muito, mas não tá tendo, às vezes não estão conseguindo ver muito resultado. Porque quando a gente se ausenta do lar, a gente também tem muitos gastos. Existe toda uma carência de tempo de qualidade que a gente quer suprir gastando em restaurante, gastando em shopping. Eu vivi claramente isso. Quando a gente vive situações quando a gente vive uma situação de muito estresse dentro de casa, seja por, às vezes o estresse natural que a gente não está conseguindo gerenciar.
Quando o pai ou a mãe é muito ausente do lar, a gente tem uma cascata de consequências e a gente sente uma necessidade, ó, um carro de som aí, perdão aí. A gente sente uma necessidade de suprir isso comendo em restaurante, indo em algum lugar diferente, passeando em shopping. Naturalmente, isso se ajusta quando a gente faz do jeito certo, quando a gente consegue controlar esse estresse que na verdade às vezes é produzido por uma má rotina, né? Então é uma ilusão pensar, né, que às vezes a solução de todos os problemas financeiros é a mulher trabalhar fora. Às vezes existe mais saúde emocional dentro de casa, que faz com que a gente não fique muito ansioso querendo comer fora, querendo gastar dinheiro com roupa, com shopping, com não sei o quê. Eu mesma sou prova disso, né? De que se dedicar ao lar faz com que você naturalmente tenha mais sossego, né? Eu vejo isso muito em muitas donas de casa. É verdade que a gente gosta de dar uma saída final de semana, né? Mas não, a gente não tem aquela vontade de sair comprar. Emocionalmente a gente tá muito segura, muito estável, sabe? Isso é um benefício da mulher que se dedica ao lar. A gente se sente muito nutrida emocionalmente quando a gente está servindo a nossa família, né? Porque esse é o propósito de Deus, que a mulher primeiro ela se dedique ao lar, aos cuidados dos seus. Então a gente não tem muito aquela fome por novidade. Tem que sair, tem que gastar. E isso dá um impacto positivo no orçamento, porque a gente tem mais facilidade de conseguir viver dentro de um orçamento, né? Nossa, quantos assuntos a gente poderia gravar agora, né? Falar sobre finanças, sobre uma dona de casa, como ajudar na questão financeira, né? Isso já é um assunto que me pediram em outro momento, eu acho que a gente poderia fazer. Vou abrir um parêntese aqui. Se você não está inscrito no canal, se você ainda não se inscreveu, gurias, se inscreve. A minha intenção é postar vídeo mais seguido, né, desse formato, sem edição, muito natural, né, sem muitos ensaios, para que realmente, sem ensaio, né, esse vídeo não foi ensaiado, para que realmente seja possível gravar com mais frequência. Mas se a gente entende as fases, é muito mais fácil viver. E não vou falar de facilidade só, porque isso não é a primeira coisa de resultado positivo que a gente consegue ter do viver plenamente as fases, viver com consciência, com intenção. A gente vive certo e sem arrependimento. Porque eu não vou me arrepender, gurias, no futuro. Que eu sofro um remorso de pensar no passado, quando os meus filhos eram pequenos, que eu não pude dar a pista de Hot Wheels que o João tanto queria. Que eu não pude levar a Nena no zoológico de Gramado. Eu não vou sofrer por isso. A minha bateria está querendo ir. Mas eu vou chorar as pitangas se eu olhar para trás e ver que a infância dos meus filhos eu não vi passar. Então, gurias, faça do jeito que Deus quer. Você é mãe? Conversa com o teu marido, senta na mesa, minha amiga, faça um cafezinho e, se for preciso assim, entrem noite adentro, tracem um plano, apresentem a Deus, ore por esse projeto e coloquem em ação. Talvez seu marido vai ter que fazer um curso, talvez seu marido vai precisar de um investimento mais de algum curso, alguma capacitação, alguma coisa, talvez uma renda extra que você possa ajudar em casa. Eu não sei, mas se ausentar do lar enquanto seus filhos são pequenos, todo dia, o dia inteirinho, sair de manhã, pegar teus filhos de noite na casa da avó, pegar de noite na creche, pegar de noite na escolinha. Gurias, a primeira infância não volta. É crucial. Mas a avó, ela é uma mulher muito inteligente, ela vai ensinar os princípios que eu e meu marido, a gente... Não, mas a avó não é mãe. A tia da creche não é a mãe. É uma fase, ela vai passar. Faça o melhor. Desempenhe o melhor que puder. O seu papel de mãe nessa fase que é crucial. Não subestime o poder da oração. Mas a vida é assim. Mas e a fé?
E a fé? Orar não dá em nada? Não tem resultado nenhum a oração? Eu acredito muito nesse papo quando ela vem de uma pessoa incrédula. Mas quando eu ouço uma mulher crente falando que mas a vida é assim, as coisas estão caras, eu tenho que trabalhar fora. Amiga, se tu e teu marido mexer nos pauzinhos, traçar uma estratégia, pensar em outra forma de gerenciar as finanças de vocês ou de fazer entrar dinheiro, reduzir às vezes um custo ou outro que não vai interferir na qualidade de vida de vocês. E eu vejo, sabe o que eu vejo, gurias? Eu vejo muitas mães que a renda é bem estreitinha, se dedicando aos filhos. Essa conversa de que, mas as mulheres precisam trabalhar. Eu vejo daquelas mulheres que já estão muito bem estabelecidas no mercado de trabalho, que já são concursadas, os maridos não ganham mal, não ganham uma merreca. É que esse sistema, quando você entra nele, eu sei, ele te prende, ele te amarra. É possível, claro que é possível, a gente mexer os pauzinhos, mas precisa de uma decisão e de uma convicção. Eu sou mãe, eu tenho crianças pequenas em casa, eu preciso me dedicar a essa fase. É a fase, vai passar, ela não vai durar para sempre. E depois que essa fase passar, eu posso traçar novos planos, uma nova rotina para outra fase que vai vir. É natural. A gente precisa se atualizando, refazendo as rotas conforme as fases vão mudando. Eu lembro da minha vida sem os filhos, que era bem diferente da vida que eu tenho hoje. Nossas saídas, nossos gastos, nossos investimentos, o tempo que eu ficava na internet, o tempo que eu lia, o tempo que eu cozinhava, as receitas mirabolantes e demoradas que eu fazia. Agora fazer outra. Eu vou ficar chorando as pitangas porque eu não posso ficar sovando pão e fazendo um frango marinado de 8, 12 horas. Não! É outra fase, amiga. Aqui, nessa fase que eu tô vendo, a vida tem que ser prática. A comida tem que ser rápida. Nada de ficar marinando e vai, tira do forno e põe no forno. Não! É a fase. A fase de ficar, amiga, passando a chapinha nos cabelos, eu com 3 pequenos, não é o momento. É por isso que eu fiz um alisamento há um ano atrás, tá na hora de fazer de novo. Lavou, secou e tá liso. Meu cabelo não vê secador, não vê chapinha, não vê nada. Foi um investimento que eu fiz pra me ajudar nessa fase que eu estou. Quando a gente entende a fase, a gente faz as escolhas certas, a gente vive mais leve, mais feliz, sem criar expectativa, sem ficar se frustrando e bicuda porque eu queria tanto isso, eu queria tanta liberdade, eu queria tanto comer sushi, eu queria tanto ir no salão, eu queria tanto não sei o que. É a fase e ela vai passar. E se tem uma coisa na vida que eu quero reduzir minimamente, o máximo que eu puder, são os arrependimentos. Certo, gurias? Eu espero que essa reflexão aqui é um pouco de desabafo da minha parte, porque é muito triste ver o caminho que o mundo tá levando. E muitas meninas que são conhecedoras da palavra de Deus, elas não têm refletido sobre isso. A gente não tem que pensar e agir como o mundo pensa. O que Deus diz sobre o papel da mulher. O que é prioridade para a mulher. Como uma mãe que teme a Deus, ela deve agir. Gurias, se a gente pensar dentro da caixa, a gente vai fazer como todo mundo, a gente vai também ter resultados como todas as pessoas, e os resultados que o mundo vai ter aí fora, gurias, a gente já tá tendo uma prévia. Não dá boa coisa uma mãe que é ausente do lar. Não tem como ter bons resultados. Excelentes resultados. Não tem como ter excelentes resultados. E eu não tô falando aqui de filhos formados, ricos, não sei o quê. Eu tô falando de pessoas que são bem instruídas na palavra. Pessoas que emocionalmente são pessoas resolvidas. E eu espero que esse bate-papo sirva pra você que tá me ouvindo e te faça pensar um pouquinho, tá bom? Não esquece de mandar pra alguém que você gostaria que ouvisse isso também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!